Epístola aos Hebreus. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Gênesis, capítulo 45. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: Saiam todos daqui! Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram, e ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte:
Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos. E em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, pai. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega. O meu filho José ainda está vivo. Eu quero vê-lo antes de morrer. Capítulo 46. Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Estou aqui. Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E, quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu de Berseba. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito
levando seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: Rúben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Rúben: Enoque, Palo, Esrom e Carme. Simeão e os filhos Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos Gerson, Coate e Merari. Judá e os seus filhos Selá, Pérez e Zera. Os outros 2 filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Issacar e os seus filhos Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Zebulon e os seus filhos Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos Zifião, Ag, Suni, Esbom, Eire, Arode e Areli. Azer e os seus filhos Ina, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Azenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Uzim, Naphtali e os seus filhos Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu a sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. O livro dos Salmos. Capítulo 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se.